Senhores deputados, sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor segundo secretário em exercício, que também certamente vai fazer o papel de primeiro secretário, o coronel Adailton, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria, senhor presidente, ainda que, aperfeiçoando o despacho de Vossa Excelência, iniciar essa que certamente é a nossa última sessão do ano, com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Podemos fazer isso. Não é obrigado, mas se é desejo de Vossa Excelência, a gente vai cumprir o seu desejo. Eu faço questão de ler aqui o Salmo 133, que é o cântico da subida de Davi, que representa muito bem a nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, enquanto 41 deputados que atuamos sempre juntos como irmãos, e também os nossos servidores aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Diz assim o Salmo 133, a unidade fraterna, cântico das ascensões de Davi. Vede como é bom, como é agradável vivermos juntos como irmãos em unidade. É como óleo fragante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que escorre até as golas de sua veste. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em homenagem aos meus irmãos maçons também, da grande loja maçônica do Estado de Goiás e do Grande Oriente do Estado de Goiás. Amém. O senhor tem a palavra para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão extraordinária híbrida da autoconvocação extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 11 horas e 26 minutos, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares, deputado Coronel Adailton, deputado Amaury Ribeiro. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando usaram da palavra os senhores deputados Coronel Adailton, devolvendo à mesa processo 2022-010979, apreciado pela comissão mista, solicitando que o referido processo fosse apreciado na presente sessão. E o deputado Bruno Peixoto, apresentando o requerimento número 997, de sua autoria, no qual, em razão de solicitação da Secretaria de Estado da Casa Civil, para que a sessão solene de compromisso e posse do governador e vice-governador, requerendo que, para cumprimento do parágrafo 4º do artigo 167 do Regimento Interno, como representante da Assembleia Legislativa, para recolher assinaturas do governador nos documentos de posse, seja designado o deputado Virmondes Cruvinel. A ordem do dia constou o processo número 2022-010979, em fase de primeira discussão e votação, aprovado com voto contrário dos parlamentares Major Araújo, delegado Eduardo Prado e Zé Carapô. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra, extraordinária, para amanhã às 11 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os parlamentares Lissauer Vieira, em missão oficial, Alisson Lima, Cairo Salim, Cláudio Meireles, delegada Adriana Corse, delegado Humberto Teófilo, deputado Dr. Fernando Curado, Francisco Oliveira, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Henrique César, Júlio Pina, Max Menezes, Paulo Trabalho e Rafael Gouveia, e Tiago Albernaz. E para constar, lavou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada. Lida a ata, senhor presidente. Perfeitamente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário agora, coronel Adailton, na condição de primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente para esta sessão, senhor presidente.
O momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra o nosso procurador, doutor e professor Irmãos Cruvinel. Bom dia, presidente Álvaro, senhoras e senhores, a todos que nos assistem. Senhor presidente, apenas para deixar aí a solicitação que fique constada em ata, que a posse do excelentíssimo governador será também de forma híbrida, para deixarmos registrados isso aí, muito importante, agradecendo todo o apoio também da diretoria legislativa e a procuradoria. E registrar também a passagem e falecimento do chefe Antônio César Oliveira, que presidiu a União dos Escoteiros do Brasil aqui em Goiás, deixou uma história importante em defesa do trabalho voluntário e fica o nosso registro também de pesar. E com alegria comunicar também a presença aqui do meu filho, João Vitor, acompanhando o plenário. Obrigado. É o recado do nosso líder da nossa bancada, deputado Vimondes Cruvinel. Peço que seja constado em ata o seu pedido verbalmente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projetos apresentados na presente sessão, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra Vossa Excelência para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em segunda fase de discussão e votação é o processo 2022-010979. Ofício mensagem 317. É da Governadoria. Altera a lei número 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Amaury Ribeiro. Bom dia, senhor presidente, e a todos os deputados que aqui estão e aqueles que nos assistem através da TV Alego. Eu ontem dei uma entrevista falando sobre o reajuste dos deputados estaduais. Mas, infelizmente, parece que as coisas não são publicadas da mesma forma que são faladas. Então eu volto a subir nessa tribuna para falar sobre esse assunto. O que está acontecendo com os reajustes dos deputados estaduais é um efeito em cadeia. Nós, deputados estaduais, recebemos 75% do valor do salário recebido pelos deputados federais. E houve um aumento a nível federal do salário do presidente, deputados federais e senadores. E claro que isso faz um efeito cadeia a nós, deputados estaduais. E nós fizemos aqui ontem a regularização desse aumento. Mas eu quero deixar bem claro como é que está acontecendo isso. O último aumento dado aos deputados estaduais foi em 2014, há 8 anos atrás. E o interessante é que quando é para ser criticado, nós somos funcionários públicos, Coronel Adailton. Quando é para ser criticado, nós somos funcionários públicos e funcionários do povo. Mas como funcionários do povo, nós não temos direito a reajuste conforme a inflação. E há 8 anos não temos. E agora estamos nos dando, porque somos nós que votamos. Somos nós que votamos. Não é outra pessoa, assim como somos nós que votamos qualquer reajuste dentro do Estado. O nosso também é votado por nós. Estamos nos dando, depois de 8 anos, um reajuste de pouco mais de 16% para 2023. E as pessoas estão questionando que nós temos que ter vergonha. Deixa eu falar para vocês. Eu, quando decidi entrar para a política,
Eu me dediquei 24 horas por dia para isso. Quando eu fui vereador, eu vendi um comércio que eu tinha há 17 anos para me dedicar a ser vereador. E assim, quando fui prefeito, e agora como deputado. Sou deputado 24 horas por dia. Isso para mim não é luxo, não é bico. É um trabalho. E eu faço por onde tal. Então, só quero deixar bem claro, os deputados estaduais de Goiás estão tendo um reajuste que vem de cadeia a nível nacional. E esse reajuste, para 2023, é pouco mais de 16%, depois de 8 anos de nenhum reajuste. E estamos sendo atacados por causa disso. Volto a dizer, quando é para ser criticado, as pessoas gostam de dizer, vocês são funcionários públicos. Agora eu quero perguntar, qual funcionário público do Estado ou municipal que dentro de 8 anos não teve um reajuste? Não interessa quanto é o nosso salário. O que interessa é que nós também temos direito a esse reajuste que não nos demos em 8 anos. Então, o que está sendo divulgado aí, que os deputados estão tendo um aumento para 2023 de 40%, é mentira. Esse aumento será diluído por 4 anos. E garanto a vocês que não é metade do que foi a inflação durante esses 8 ou 12 anos em que esse aumento vai acontecer. Era só isso que eu queria falar, eu não sou homem de guardar e nem de ficar apanhando calado aí. Tá dado o recado. Perfeitamente. Tem a palavra para discutir a matéria o deputado Hélio de Souza. Deve estar à distância, né? À distância. Em Goianésia, senhor presidente. Perfeitamente. Mas quero agradecê-lo aí pela oportunidade. Eu entendo que esta matéria ela é altamente preocupante, portanto, vou discutir e vou votar manifestando contrário ao projeto do governo do Estado. Eu, desde a votação da contribuição do agronegócio, do produtor rural, nós entendíamos que aquela matéria seria muito complexa, porque ela iria onerar a cesta básica. E, lamentavelmente, esse não foi o entendimento da maioria dos deputados. Mas é lógico que afeta, de uma maneira ou outra, toda a cadeia. Quando mas o leite não vai contribuir, mas para produzir o leite vai. Soja, o milho, então onera para que aquele produtor que vai comprar e vai fazer a produção aí da sua produção láctea. E, enfim, todos os alimentos, o óleo de soja, o óleo de milho, e com certeza nós nunca concordamos de que aquela matéria da contribuição do agronegócio era uma matéria intempestiva, é uma matéria que prejudica a população goiana como um todo e, lamentavelmente, a saída que o governo do Estado teve para poder, segundo ele, compensar perdas que ele teria tido na questão das alíquotas de combustível, de comunicação, de energia. E nós sabemos que o governo federal teve e manifestou o entendimento que ele iria fazer a sua contrapartida. E o próprio análise que nós fizemos, na verdade, no período, não houve perdas de receita de ICMS. Então, era uma matéria altamente prejudicial ao povo goiano na questão da cesta básica. E, consequentemente, nós trabalhamos e votamos contra ela. Perdemos, porque o número de deputados que foram contrários não conseguiram, então, derrubar essa ação do governo. E que o próprio governo manifesta que vai arrecadar
a partir agora de 2023, aproximadamente R$ 1 bilhão ano para poder ser investido em infraestrutura. E já tem uma estrutura que, ao longo da história de Goiás, era dos recursos normais que nós tínhamos que era feito. E agora, para nossa surpresa, vem essa matéria que onera, mais uma vez, não só o agronegócio, mas toda a população goiana. E onera de uma maneira frontal, porque, mais uma vez, majorando o óleo diesel, nós vamos majorar o preço da cesta básica, que vai ficar ainda mais caro com a contribuição do agro e agora com a questão desta alíquota que será aumentada. Então, será como se tivesse uma bitributação para a população na questão da cesta básica. E porque o óleo diesel ele é o carro-chefe da produção agrícola do país. O óleo diesel é o responsável pelo transporte dessa produção, que afeta diretamente a cesta básica e, em cadeia, lamentavelmente, vai onerar em muito aquilo que a gente entende que é a vida daqueles que mais precisam, principalmente da alimentação. Quando existe uma linha, infelizmente, em Goiás, uma linha de pobreza que ainda tem dificuldade de ter o seu sustento diário na alimentação. Agora vai ficar muito mais difícil. E também com a alteração da alíquota do gás. Então, de uma maneira muito frontal, o governo do Estado poderia ter evitado. E com a justificativa que o CONFAS exigiria que se fizesse, porque os outros estados também vão fazer. Quando nós cansamos de escutar aqui que se um membro da federação for contra qualquer projeto dentro do CONFAS, que atinge interesse do CONFAS, esse projeto não entra em vigor. Era uma oportunidade que Goiás tinha de dar para o Brasil de dizer não a essa fome de governadores de tirar recursos de quem não tem, que é o povo. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, só para encaminhamento de voto e justificar aqui o meu voto favorável a essa matéria, nós temos visto aí parte da imprensa do Estado divulgando que o governador Ronaldo Caiado está com esse projeto para aumentar aí o ICMS do diesel e do gás, e isso é uma inverdade. O governador Ronaldo Caiado simplesmente está adequando uma normativa federal que unificou para todo o país o imposto do diesel e do gás. Então, nós estamos aqui simplesmente nessa casa votando uma unificação, um projeto que vem a nível federal e não vai haver aqui o aumento conforme está sendo dito por parte da imprensa do Estado. Nós teremos, sim, um aumento quase que insignificativo do diesel e do gás nós teremos um aumento talvez maior, porque o gás no estado de Goiás é vendido, o ICMS do gás é mais baixo que de outros estados. E como está havendo a unificação, nós teremos aí um aumento, se não me engano, conforme foi dito pela Secretaria de Economia, de 7%. Volto a dizer, esse projeto não é um projeto do governo do estado de Goiás. Simplesmente nós estamos aqui unificando, conforme a legislação federal, o imposto único no país. Era só isso, senhor presidente. Está dado o recado. Perfeitamente. Está encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para Extração de Autógrafo. Com o voto contrário, aliás, os votos contrários do deputado Eduardo Prado, José Carapô
Eiele de Souza. Peço que conste em ata. Tem a palavra, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, o processo em fase de segunda discussão e votação é o processo número 2022-010980. Autor é o deputado Tião Caroço. Concede título de cidadania que especifica ao senhor José Celso Valadares Gontijo. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2022-010981. Também do deputado Tião Caroço. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Guilherme Borges de Freitas. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada. Senhor presidente, mais uma vez, Os sua deputados competência... que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Tá vendo? Tanto que eu quero antecipar os elogios a Vossa Excelência e aos nobres deputados que compõem essa casa. Realmente, a competência, eficácia e eficiência de Vossa Excelência. Encerramos a pauta da ordem do dia. O senhor fique à vontade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Henrique Arantes, nosso vice-presidente, deve estar à distância também. Só tem a palavra pela ordem. Álvaro, Adailton, cumprimentar vocês. Eu gostaria de saber se tem algo meu aí para ser votado, porque no ano que vem estaremos na planície e aí os projetos serão arquivados. Aí, se tiver algo, aproveitar essa última sessão para votar em segunda. Deputado, os projetos, essas sessões extraordinárias foram específicas para alguns projetos, a convocação. Então, infelizmente, nós vamos pedir os meus e os seus projetos que ficaram para serem votados para os nossos futuros legisladores do ano que vem. E nós estamos precisando da sua assinatura em alguns autógrafos de lei aqui da Assembleia Legislativa, viu, amigo? Só dia 7, meu amigo. Só dia 7. Eu estou fora do estado. Perfeitamente. Senhores deputados, antes de encerrar a sessão, eu quero lembrá-los que nós teremos algumas sessões solenes aí itinerantes. Nós teremos lá no dia 12 de janeiro, numa quarta-feira, lá no auditório da Universidade de Rio Verde, uma sessão solene no nome de Dr. Antônio Chico KGL e Carlos Cabral. No dia 17 de janeiro de 2023, sessão solene também lá na Câmara Municipal de Rio Verde, deputado Chico KGL. No dia 19 de janeiro de 2023, sessão itinerante também de entrega de certificado na cidade de Goiás, deputado Dr. Fernando Curado. No dia 23 de janeiro de 2023, sessão solene lá no plenário Íris Rezende Machado, deputado Tiago Albernaz. No dia 26 de janeiro de 2023, sessão também extraordinária de entrega solene de título de cidadão goiano, aqui no plenário Íris Rezende Machado, Gustavo Seba é o autor. No dia 27 de janeiro de 2023, numa sexta-feira, sessão solene extraordinária de entrega de medalha do mérito legislativo pelo Ludovico Teixeira, nesse plenário também, Coronel Adailton. Só lembrando-os que não vai ficar, certamente, fechada essa Assembleia Legislativa nesse mês de janeiro. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente Álvaro Guimarães, essa é a nossa última sessão do ano. E eu quero aqui agradecer ao senhor muito pelos ensinamentos, por tantos e tantos anos que o senhor fez parte dessa casa. O senhor é um exemplo de ser humano, de político, de amigo, pela lealdade e pelo caráter que o senhor possui. A Assembleia Legislativa perde muito
e não ter o senhor mais uma vez nessa casa. Nós perdemos muito por tudo que o senhor nos ensinou. Eu quero aqui deixar ao senhor os meus mais profundos e sinceros agradecimentos, o meu respeito, a minha amizade, e dizer ao senhor que o senhor sempre será muito bem-vindo nessa casa, por mim, acredito, pelos seus pares. O senhor é um dos homens mais respeitados dessa gestão que eu participei e continuará sendo respeitado por mim como amigo, como ser humano que é. Quero deixar aqui também os meus agradecimentos ao nosso presidente Lissauer Vieira, que fez muito por essa gestão. Se nós hoje estamos dentro de um prédio novo, de um prédio único no país de uma Assembleia, é graças ao trabalho do nosso presidente Lissauer Vieira. Então, obrigado ao senhor, obrigado ao presidente Lissauer Vieira, gratidão eterna a vocês por tudo que fizeram por mim e que fizeram por essa casa e por essa gestão. Um abraço ao senhor, que Deus o proteja sempre. Tem em mim um amigo, sempre que o senhor precisar. Tá bom? Se precisar segurar, eu bato. Se precisar bater, eu seguro. Tá bom? Um abraço, tá dado o recado. Tá dado o recado. Muito obrigado, Amaury. Fico muito feliz do seu reconhecimento, desse trabalho que nós fizemos ao longo dos anos. Eu tenho respeito dos deputados, das deputadas, dos funcionários dessa casa, que são muito importantes na minha vida, mas principalmente dos novos deputados que estiveram comigo nesses últimos 4 anos. Fico muito feliz pelas palavras. O senhor pode ter certeza, o senhor terá sempre um amigo, quer seja aqui, quer seja onde eu estiver. Respeito que o senhor sempre dedicou a mim, para não esquecer nunca mais. Muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor e para a sua família também. Tem a palavra pela ordem, deputado Jefferson Rodrigues, hoje estadual e daqui uns dias federal. Meu amigo presidente Álvaro Guimarães, que preside essa sessão, eu não poderia, de forma alguma, não vir aqui fazer também um registro. Aproveitar para fazer o registro pela sua essência, pela sua pessoa, pela sua história, pelos tantos mandatos que o povo de Itubiara e o povo do estado de Goiás sempre concebeu a Vossa Excelência, não somente pela questão política, mas por esse amor fraterno em favor do próximo, por essa confiança, pela sua essência, por aquilo que o senhor é, o senhor representa ao Estado. Conte conosco, sabemos aí que há muitas lutas ainda e o senhor não pendurou a sua chuteira ainda não. Esperem um pouco mais, que o Estado de Goiás espera muita coisa ainda em relação à sua pessoa. E aproveitar também esse momento para me despedir dessa casa. Essa casa que eu cheguei num momento difícil da minha vida e eu fui recebido com um carinho, um respeito, uma consideração por todos os funcionários. Desde dos serviços gerais até o diretor, os diretores, o Sarginha, o Scalabrini, né? O Califas, o Cleito, todos vocês aqui que eu estou vendo, o BA que está ali atrás, a Nel, né? Os nossos companheiros de fardas, o deputado Charles Bento, que sempre foi muito solícito, carinhoso, Coronel Adailton, o nosso próximo presidente dessa casa, e tem tudo para acontecer, meu irmão, companheiro, Bruno Peixoto, Francisco de Oliveira, a Amaury Ribeiro, que está ali atrás, né? Coronel Adailton, enfim, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, que aqui é uma faculdade. Mais um tempo aí para o nosso querido deputado Jefferson Rodrigues. Existe uma frase, um versículo bíblico, que diz, Charles, que existe amigo que vale mais que irmão. Eu não falo isso dos meus irmãos são muito calorosos comigo, o Célio e o Daniel, mas eu aprendi também a tê-los também como os meus irmãos. Muito obrigado por tudo que vocês me ensinaram
nessa trajetória. E saiba que eu estou indo para Brasília, mas é ali. Sempre eu vou estar aqui também, para sempre dar esse abraço, esse olhar caloroso e esse abraço em cada um de vocês que estão aqui. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, por hoje eu também ser uma pessoa melhor. E contem comigo e que Deus abençoe a todos. Parabéns pelas pessoas que vocês são. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso querido deputado federal eleito, tomará posse no dia 1º de fevereiro, lá em Brasília, que vai nos representar e com certeza irá representar muito bem. Agradeço a todos. Deputado Jefferson, a maior alegria minha é estar aqui há quase 30 anos com essa gente querida da Assembleia Legislativa de Goiás. Tentei o 8º mandato, faltou alguns votos, mas fui muito bem votado. Tive mais de 30 mil votos, 30.740 votos. Isso demonstra muito bem que as pessoas ainda gostam de mim. Então, fico aqui agradecendo a todos, depois de ter sido 3 vezes secretário de Estado, presidente da Câmara Municipal da cidade de Itumbiara, vereador por 2 mandatos, aqui 7 mandatos, sempre respeitado pelos meus colegas, sempre respeitado pelos auxiliares, as pessoas que trabalham aonde eu passei. Então fica aqui o meu abraço. Quem sabe a gente ainda tenha condição de voltar aqui. Isso Deus certamente está preparando alguma coisa para nós. Deus te abençoe e abençoe todos nós. Muito obrigado, viu? Beijo na sua alma. Obrigadão. Declaro encerrada a presente sessão e o atual período de convocação extraordinária. E convoco outra solene híbrida de posse dos senhores governador e vice-governador do estado de Goiás para o dia 1º de janeiro de 2023, às 17 horas. Está encerrada a presente sessão. Um abraço a todos. Muito obrigado.